Esta semana, a convidada do Na Real na TV é a jornalista Maria Cristina Fernandes. Cristina é editora de política do jornal Valor Econômico. Ela acaba de publicar, eletronicamente, um livro com o perfil dos 3 candidatos à presidência da República. O livro chama Os Candidatos. O perfil foi escrito antes da tragédia que matou o ex-governador Eduardo Campos. Portanto, é ele que está nesse perfil, é um livro de leitura obrigatória. Cristina, obrigado pela presença aqui. Participa nosso companheiro Francisco Petros. Cristina, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é a mais importante hoje para os nossos telespectadores. Você pode contar para a gente ou não quem vai ganhar a eleição? Nós conversávamos há pouco sobre essas pesquisas, né, que estão fazendo a fortuna de muitos investidores. Quem souber dessa pergunta realmente é um milionário. Mas essa sucessão realmente ela já foi encurtada pela Copa do Mundo e ela foi agora ainda mais encurtada pela entrada da Marina em cena, né? Então o grau de imprevisibilidade dessa eleição cresceu muitíssimo, né? Uma candidata que entra nas condições em que a Marina está entrando agora, rearrumando todo o quadro partidário, e eu acho absolutamente imprevisível. A existência de um segundo turno eu acho que todo mundo dá como garantido. E eu acho que também há um certo consenso que tende a ser um segundo turno entre 2 mulheres. Interessante, o livro chama Os Candidatos, mas a gente tem observado na história política brasileira pós-redemocratização que existe uma larga distância entre o candidato e o futuro aquele que exerce um cargo. Maria Cristina, como é que você verifica, como é que se cria essa distância tão grande do seu ponto de vista? Do candidato e do governante. Bem, Petros, quando eu me dediquei a esse trabalho, fui convidada para fazer esse livro em abril, início de abril, e eu não teria tempo hábil para o que no jargão jornalístico a gente designa de repórter carrapato, de grudar no candidato e ficar com ele, observando as reações, o modo de se comportar. Então eu decidi buscar a formação política, né, como se deu. A formação política desses candidatos acho que explica um bocado do exercício do poder, muito mais do que aquilo que a gente vê em campanha, né? Acho que essa distância pode ser um pouco abreviada se a gente entende essa formação política. Então eu queria começar pela presidente Dilma, né? Foi muito enriquecedor descobrir, por exemplo, como a Dilma descobriu e como as tragédias gregas tiveram um papel na vida dela. A Dilma foi introduzida às tragédias gregas pelo pai, né, que era uma figura idílica na vida dela, né? Ela sempre idolatrou o pai, sempre teve uma vinculação muito grande com o pai. O pai morreu, ela adolescente, entrou na luta armada e ela voltou a estudar as tragédias gregas já casada, mãe de uma adolescente em Porto Alegre. E tem um personagem que vários amigos com os quais eu conversei, vários amigos dela sempre, recorrentemente dizem que é o personagem que mais a marca nas tragédias gregas, que é o Filoctetes do Sófocles. E por que esse personagem é importante? Porque o Filoctetes era um arqueiro, o melhor arqueiro na nau de Troia, e ele foi ferido, o pé ficou fétido, ninguém conseguia ficar perto dele pelos gritos, pelo odor que exalava, e jogado para uma ilha deserta, e lá se foram tentar conquistar Troia. Ninguém conseguiu porque estavam desprovidos do melhor arqueiro, e foram lá resgatar Filoctetes. Se você for olhar a trajetória pessoal e política da Dilma, ela é muito movida pelo medo de ser feita de Filoctetes e por muitos que ela fez ao longo da vida dela de Filoctetes. Eu acho que esta sucessão é muito marcada pela... Dilma se deu conta muito recentemente que o ex-presidente Lula, num determinado momento, poderia querer fazer de Filoctetes.
e num eventual segundo mandato, pela força, pela influência que o Lula está tendo nessa campanha à reeleição, esse o grande, eu acho que é esse o grande temor que pode mover a presidente, de vir a ser bypassada pelo antecessor, porque ela deixa de ter, uma Dilma reeleita, ela deixa de ter a perspectiva de poder, né? Porque ela já é uma presidente reeleita. Quem terá essa perspectiva de poder é quem comanda o partido, que é o Lula. Então, é uma tendência de uma reeleita de ter um governo em que o Lula exerça muito mais influência do que o fez nesse primeiro mandato. E do lado do Aécio, que também, para a gente fazer uma analogia, também começou a carreira política dele, ou pelo menos amadurecimento político, numa tragédia, né? Que foi a morte inesperada do avô nas portas de ocupar o Palácio do Planalto. Pois do é. Aécio, como é que você viu no perfil e o que pode indicar o que ele vai ser, poderia ser um governo Aécio? O Aécio, Zé Márcio, ele teve a sua estreia, o seu batismo na política no momento em que a democracia ainda não estava movida pela massa dos eleitores, né? Seja do ponto de vista quantitativo, porque o ingresso dos analfabetos como eleitores se deu só na Constituinte de 88, seja na abrangência do voto direto com a volta das eleições diretas em 89. Então, quando o Aécio acompanhou o avô em toda a trajetória que o fez presidente, depois redundou na morte dele, o Brasil ainda não tinha essa democracia plena. E o partido, a corrente política a qual Aécio se filiou, lidou com a inclusão dessa massa eleitoral. A maneira mais eficiente que o partido do Aécio teve de lidar com essa massa eleitoral que ingressou no jogo foi pela estabilização da moeda, né? É a política de inclusão social mais eficiente que o PSDB já pôs em curso no país. E hoje o Aécio se depara com uma pressão muito grande que ele tem de sua base política e de uma grande parte de seus apoiadores de fazer, o Brasil precisa de um ajuste fiscal. Então, como é que você avança na inclusão social e faz o ajuste que ele está convencido que é necessário? E aí eu remeto a uma leitura que ele me disse que foi uma leitura que explica a juventude dele, essa juventude de antes e um pouco durante a convivência dele com Tancredo, né? Eu perguntei qual era um livro que explicasse a vida. Ele disse, não explica não, mas uma coisinha mais leve que me ajuda a entender como foi a minha juventude. Ele citou o Noites Tropicais do Nelson Motta, que pega o Aécio naquela fase de migração. O Aécio já foi da geração discoteca, ele não é da geração rock and roll de contestação, era da música para dançar, né? E aí, Noites Cariocas é o nome de uma boate que funcionava na Gávea, e essa boate foi levada pelo Nelson Motta lá para o Morro da Urca. E o Nelson Motta descreve como na Gávea todo mundo se conhecia, eram todos habituês e era um público pequeno que, ao ser levado para o Morro da Urca, entrou a novela Dancindês no meio e as pessoas... Houve uma invasão dessa boate, né? O Rio de Janeiro inteiro baixou lá, porque todo mundo se achava que estava naquela novela. E aí eles viram que não tinha estrutura, eles não conheciam mais ninguém, eles viram os elevadores entupiam para subir lá, não tinha bebida, faltava cerveja. Então o que aconteceu com a democracia nesses 25 anos, 30 anos que o Aécio fez a carreira política dele, é a invasão da democracia pela massa de eleitores, né? E essa pressão. Então, Aécio será capaz de presidente fazer o que as pessoas atribuem ao avô dele, né? Tirar as meias sem descalçar os sapatos, né? De dar continuidade à inclusão dessa massa
de eleitores, né, na democracia social, né, e promover esse ajuste fiscal. Eu acho que é essa grande questão da candidatura dele. E agora, então, você não trabalhou Marina diretamente, você fez Eduardo, mas talvez até do Eduardo, que você de uma forma ou de outra penetra um pouco na Marina, e vendo essa Marina, que ainda é uma incógnita em várias questões, não é sobre a grande figura dela, sobre as posições de sustentabilidade dela, mas ainda é uma incógnita. Como é que você vê a Marina? E até completando, você vai fazer o perfil da Marina também? Só uma... Pois é. No final do perfil do Eduardo, eu lembro um encontro que eles tiveram bem no começo da campanha. Era uma entrevista como essa, e foi perguntado a ambos sobre saúde. Então o Eduardo colocou algumas questões que eu até desconhecia a época que ele tinha essa motivação, que era da carreira nacional de médicos, que ele defendia, e aí pontuou com muitos argumentos, ele argumentava bem, e depois concluiu o raciocínio dele e começou a Marina a falar. E a Marina começou a falar, vocês já viram, todos nós já vimos, porque ele já fez isso várias vezes, o Lula falando da morte da primeira mulher dele, né? Ela começou a falar do parto da primeira filha. E a Marina, no parto daquela primeira filha, ela foi levada para um hospital, eles não conseguiam fazer o parto, transferiram de hospital, ela era meio tratada como indigente, transferiram para outro hospital, e aí tiveram que usar fórceps, entrou uma madre na hora nessa sala de cirurgia, disse, vão matar esta mulher, vão matar esta criança, conseguiu tirar a criança a fórceps, e ela descrevendo isso com um grau de emotividade, realmente parecia o Lula. E o Eduardo ali assistindo. E a Marina é esse poço de mimetismo. A Marina é um prato cheio para quem tem talento em imitar. E o Eduardo era um dos melhores imitadores da política brasileira, né? É um repentista, né? Ele conversava com você em 2 minutos, ele saía te imitando. Ele imitava o Lula, ele imitava a Dilma, ele imitava o avô, ele imitava todo mundo. E a Marina, eu consegui confirmar isso com uma meia dúzia de pessoas que eu acompanhava muito diretamente, ele nunca imitou a Marina. E isso, para mim, é a alegoria da dificuldade que o Eduardo tinha ainda de lidar e de interpretar a situação em que ele estava vivendo e que ele poderia vir a viver se eles fossem eleitos, ele e a Marina fossem eleitos. Porque ele sabia que ela era maior do que ele, eleitoralmente, né? E ele era o cabeça de chapa. Ele não sabia como dominar isso, e ele não sabia como conduzir a Marina num governo, né? E a Marina, muito sabiamente, a Marina tem essa característica que eu acho que às vezes falta a Dilma. A Marina aprende. Ela aprendeu, em 2010, ela aprendeu que foi um erro ela não ter se posicionado no segundo turno. Por quê? Veio o Código Florestal logo no início do governo Dilma. O fato dela não ter fechado com o PSDB nem com o PT a enfraqueceu na negociação do Código Florestal, porque ela ficou desprovida de meios políticos para negociar ali o Código, e ela perdeu no Código. Então, quando ela ficou sem partido, ela buscou quem é a terceira via possível, que é o Eduardo, eu vou com ele. E a coisa estava se configurando para uma derrota deles, mas a Marina já tinha se acercado do Eduardo como o Lula o havia feito. Então, de alguma maneira, ela e o Lula disputaram o Eduardo como esse espaço de terceira via. O que aconteceria em 2018 é difícil prever, mas de alguma maneira eu acho que a Marina estava num movimento de englobar o Eduardo nessa opção de terceira via, o que efetivamente acabou acontecendo de maneira tão trágica. Mas, Maria Cristina, existe um pensamento marinista? Pois é, Petrus, o que a Marina está se revelando nessas 2 semanas em que foi feita de candidata efetiva é uma candidata que está jogando muito na carta da predestinação, né? Eu não sei como é que isso, assim, hoje vai acontecer o primeiro debate, ela ainda não se mostrou no horário eleitoral como Marina, ela ainda está prestando homenagens ao Eduardo, então não sei como essa carta da predestinação vai ser trabalhada por ela
no longo prazo. Até o primeiro turno. Mas ela tá se mostrando como uma predestinada. E as pessoas, não sei se vocês têm conversado com as pessoas na rua, né? As pessoas acham que tudo isso que está acontecendo tem uma razão, né, sobrenatural, que é colocar a Marina na presidência. As pessoas da rua, manicure, na padaria, né, com quem você puxar a conversa, as pessoas, mas talvez isso tenha tido um sentido muito de acontecer. Embora a questão da predestinação na política nunca tenha sido uma coisa boa para a política. Não é boa para a política e não é boa para... Você pode se eleger com a carta da predestinação, mas você não governa com a carta da predestinação. É uma carta apolítica, né? Então, eu acho que todos nós esperamos que ela vá muito além dessa carta da predestinação. Agora, é uma carta de um apelo eleitoral então não existe, do seu ponto de vista, um pensamento marinista? Não, existe um pensamento, mas eu acho que a Marina hoje está muito mais pragmática. Eu não definiria a Marina pela radicalidade das suas convicções. A Marina, se você for olhar a carreira pública dela, ela não deixou o governo Lula por conta das suas convicções ambientais que estavam sendo sobrepujadas. Ela deixou o governo Lula porque ela perdeu o poder. A questão da Marina é uma questão de poder. Ela ficou sem a Amazônia. A Amazônia foi tirada do guarda-chuva dela e foi colocada na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, Mangabeira Unger. Ao ser desprovida da Amazônia, ela disse, não, aqui eu não fico mais. Então, a Marina é da política, apesar de não ela gostar vender, da política, né? Não, de dizer que, né, apesar de jogar a carta da predestinação, de jogar a carta das convicções, da nova política, a Marina é da política. Ela é da política e ela joga politicamente. Então, eu acho que ela aprendeu que ela precisava de um partido. Ela não pode fazer política sem partido. Ela estava jogando com o Eduardo no sentido de fazer os seus, espalhar os seus no Brasil afora. E a maior demonstração de que ela é da política foi esse movimento que a fez colidir com a burocracia do partido, que ela fez questão de trocar o comitê financeiro da campanha. Agora, Maria Cristina, aí que vem a preocupação geral, até pela colocação da Marina, é o seguinte, a Marina, mesmo com tudo isso, ser da política, a Marina a governar. Não se conhece o pensamento dela, ou o novo pensamento dela sobre alguns aspectos. Mas há uma questão interessante. Algumas pessoas que estão ligadas a ela, e que têm falado por ela, vêm, digamos, da asa tucana. Não é isso? Ou foram tucanos, ou tem alguma coisa tucana. Um dos porta-vozes econômicos dela, e que estava com o Eduardo Campos, que é o Eduardo de Alé da Fonseca, economista, já dizia que o pensamento econômico, tanto do Campos e agora da Marina, tem muita proximidade com os tucanos. De uma forma ou de outra, eles estão acenando com um governo de união nacional. A primeira Dilma falou que a Marina falou, eu quero estar com o Serra e com o Suplicy, quer dizer, com dois antagônicos dela hoje. Depois o Janete foi mais efetivo, dizendo que eles pretendem governar com o Fernando Henrique e o Lula. Como é que você vê essa questão, vê essa possibilidade, e principalmente esse pragmatismo não pode atingir o marinismo mais radical? Eu me questiono se existe hoje um marinismo mais radical. Eu acho que, de fato, há uma coincidência grande dos seus pensadores econômicos com os do Aécio, né? Se você pegar o que o Eduardo Janete fala e o que o Arminio Fraga falam sobre o tripé da economia, não se vê muita diferença. Então, eu acho que há aí uma tentativa de aliar essa observância do tripé, de um maior rigor fiscal na economia, com o que ela chama de democracia de alta intensidade. E aí eu acho que mora o grande dilema dessa candidatura Marina, né? Porque essa observância radical dos preceitos da política monetária do tripé econômico
pressupõe uma economia sobrepujando a política, né? Isso que a gente falava, né, essa ansiedade no mercado de saber pelas pesquisas no que é que isso vai dar, né? A democracia, se ela não conviver com a incerteza, né, a incerteza é própria da democracia. Se você não conviver com essa incerteza, você não tem uma democracia. Então, essa dominância do mercado sobre a sociedade democrática, eu ainda não sei como é que isso produz uma democracia de alta intensidade. Aliás, eu gostaria de saber o que se entende por democracia de alta intensidade, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi a Marina falar, me parece, já ouvi inclusive alguns assessores dela, como o próprio Janete, falar, eles são favoráveis a esse conselho que foi introduzido pela Dilma, né? Esse conselho popular que influenciaria o Congresso. Política Nacional de Sociedade. Isso, eles são favoráveis a esse conselho, né? Que algumas pessoas dizem que é um conselho que não respeita as instituições, passa por cima do Congresso. A ver, eu não sei se é uma leitura tão fidedigna assim, mas ela é favorável a essa coisa de buscar a sociedade para além das instituições, apesar de estar tentando reiterar que ela não desrespeita as instituições. Agora, quais são os canais, quais são os filtros, como se ouve a população, né? Não se inventou, né? Funciona mal, mas não se inventou outra maneira de se conduzir a política que não seja pelos partidos, pelo parlamento, né? Então, é um governo, se ela ganha, é um governo, de fato, experimental, eu acho. É interessante, é experimental do ponto de vista político e é pouco experimental do ponto de vista econômico. Por exemplo, a questão hoje fundamental do Brasil deixou de ser o crescimento, passou a ser o desenvolvimento. E o desenvolvimento se choca diretamente com a temática de raiz dela, por exemplo, a sustentabilidade. Uhum. Não sendo ela uma pessoa enraizada do ponto de vista em teses revolucionárias no petismo, ela nunca foi dessa corrente, fica um pouco imprevisível de fato como esse conflito entre a política e as questões econômicas de desenvolvimento vão conviver, né? Sim, eu acho que se você for pegar o tripé dos grandes financiadores de campanha, né? Agronegócio, finanças e grandes construtoras. E você colocar as grandes construtoras como as sócias dessa política mais de desenvolvimento, de infraestrutura, eu diria que nesse tripé os mais céticos em relação à candidatura Marina são os empreiteiros. Há um grande temor de que ela vá segurar, frear obras como hidrelétricas e mesmo algumas outras obras de infraestrutura, grandes obras de infraestrutura que durante a passagem dela pelo Ministério de Meio Ambiente houve grandes contendas em relação à liberação de licença ambiental, né? Agora, eu acho que esse é um dilema da candidatura dela, seria um dilema do governo dela, né? Fazer coincidir os preceitos, né, que ela sempre cultivou na vida com a necessidade de desenvolver o país, né? O agronegócio, né, hoje sustenta a balança comercial brasileira, né? Como é que ela conduz, né, esse agronegócio no governo dela. Mas eu continuo achando, Petros, que o grande dilema da candidatura Marina, de um eventual governo Marina, é político, não é econômico. Porque eu acho que ela tende a convergir, né, para soluções, né, consensuais aí e com um certo desprezo pela democracia formal, né? Existe um certo desprezo em relação Existe uma concepção de que o que está aí já deu, né? Já deu o que tinha que dar e a gente tem que pensar uma nova forma de fazer política, né? Não se descobriu isso em lugar nenhum, né? As mobilizações sociais saudadas por todos nós que um dia fomos jovens são maravilhosas, românticas, mas elas não produziram no resto do mundo uma renovação
do parlamento e dos governos de maneira efetiva, né? Então, como o fará no Brasil, né? Como é que você pode? É saudável que as instituições, eu acho que venham a ser invadidas, né? Contestadas e invadidas por esse sentimento de mudança, né? Mas não se pode governar sem elas, né? Agora, então, olhando os três candidatos, há uma questão que se põe na hora, para qualquer um dos três, é a relação com o Congresso Nacional, que tem sido, ao longo do tempo, para todos os presidentes da democracia, conflituosa, né? E está crescendo, cada um está tendo mais dificuldade que o outro, não é isso? Como é que você vê a possibilidade dos três, vistos como eles são, de contornar esse problema que me parece que vai aumentar a partir do momento que você vai ter um Congresso mais atomizado ainda, mais partidos com mais representantes e os grandes partidos com menos representantes, ou seja, para você formar hoje uma maioria, você vai precisar juntar mais gente. Você não vai ter nenhum partido com 100 deputados, talvez nem com 80, não sei as previsões, mas eu acho que é isso. Entre os três, como é que você vê quem teria condições ou tem mais garra e visão para tentar vencer esse caminho sem ceder demais à velha política? Até pegando o mote Marina. Imaginava que o Eduardo Campos faria isso muito bem. Essa talvez fosse a maior habilidade dele atualmente. Mas agora que ele não está no jogo, os três. Então, Zé Márcio, vamos analisar cada um. Um eventual segundo governo Dilma, né? Como eu já disse, eu acho que seria um governo com a força do Lula muito mais efetiva. E o que é que significa uma força maior do Lula? A Dilma teve a maior base congressual da história brasileira. Isso não se traduziu, se você pegar os números lá no Congresso, isso não se traduziu numa efetividade maior das propostas que ela encaminhou ao Congresso. Ela teve um grau de fidelidade de sua base e de aprovação das suas propostas enviadas ao Congresso mais reduzido que os presidentes que a antecederam, inclusive o próprio Lula. Então, a efetividade dessa base gigantesca não se deu. Ela manterá essa base? É possível que sim, mas o fato de você já ter uma reeleição à vista e uma presidente que não é mais candidata, eu acho que... Com um candidato muito forte. Com candidatos muito fortes. Não, e um candidato muito forte ao lado dela. Pois é, um candidato muito forte ao lado e uma candidata muito forte que é a Marina, né, para 2018, se ela não se eleger agora, isso eu acho que vai dificultar que ela mantenha essa base gigantesca, né, essa base tão gigantesca assim durante os próximos 4 anos. Agora, eu acho que seria um governo ainda com a presença importante do PMDB, e eu acho que seria um governo em que o Lula tentaria reaver uma grande parte daqueles aliados que foram se desgarrando aí nesse processo eleitoral, mas seria uma base. Lula, vocês lembram que Lula, quando teve a derrota do Código Florestal, desembarcou em Brasília, né, para tentar reverter aquele momento de mal-estar. E aquilo ali foi o primeiro grande estranhamento que eles tiveram. Foi quando Lula e a Dilma se fez chegar ao conhecimento do Lula que ela não tinha gostado daquela invasão de Brasília. Então, a partir daquele momento, Lula puxou um pouco o carro, mas nunca deixou de tentar influenciar. Aécio, eleito presidente, eu acho que o PMDB no outro dia vira governo e ele tentará puxar um pouco dessas forças que estão hoje alinhadas em torno da Marina. Dos 3 candidatos, é aquele que mais, no caso da Dilma não tem nenhuma, né, mas é de mais vivência no parlamento, né? O Aécio tem uma vivência no parlamento muito mais extensa do que no executivo. Ele esteve no executivo durante 8 anos e é deputado, foi parlamentar desde os 25. Então, o Aécio, ele lida muito bem com o parlamento, ele negocia bem com o parlamento, ele se fez presidente da Câmara dos Deputados num jogo de poder ali muito bem arquitetado, inclusive com o baixo clero. Foi ali que o Severino Cavalcante ganhou o poder e depois com esse poder que ele ganhou, negociar lá a chegada dele à presidência
infeliz circunstância. Então, foi um presidente de Câmara que negociou com todas as alas de Congresso, então ele entende o jogo parlamentar. E eu acho que ele saberia controlar este Congresso. Marina. Essa coisa de que a Marina governaria com as franjas de ambos os partidos é uma tese muito difícil da gente acreditar que venha... E já chutaram os fundilhos do PMDB, né? Pois é. Que é muito difícil também que o PMDB se afaste. Qual é o problema dessa tese? Primeiro, eu acho que o PSDB, o governo dela terá a configuração de qual desses partidos ela tentará atrair. Os dois ela não vai conseguir, né? Se ela puxar o PT para junto, vai ser um governo muito influenciado pelas teses petistas. Se puxar o PSDB, que eu acho que é a possibilidade mais provável, né? Porque o PT, é difícil você imaginar o PT numa aliança sem ser hegemônico, né? Então, eu acho que o mais provável é que ela tente puxar o PSDB mesmo. Como última pergunta, eu diria o seguinte: você acha que esse esgarçamento que existe agora, uma divisão relativamente grande do eleitorado, né? 30%, digamos, para Dilma, 30% para Marina e 20% para o Aécio Neves, ele se projetará no futuro governo, ou essas coalizões serão outra coisa depois da eleição? Eu acho que essa coalizão tende a mudar. Eu acho que há uma tendência natural para o partido do poder formar maioria. Tem recursos de poder muito fortes para formar maioria. Então, a maioria absoluta eu acho que é muito fácil, até para a Marina conseguir. A questão é a maioria de 3/5. Mas poucas reformas constitucionais foram feitas no Brasil ao longo desses últimos anos. Então, realmente ela precisa de uma reforma, de um quórum constitucional para governar? Você acha que o eleitorado entenderá mudanças radicais frutos da coalizão? Que tipo de mudança? Por exemplo, se a gente tiver uma transformação, por exemplo, do governo que se espera transformador de uma Marina se tornar num governo adaptativo vamos dizer, um plano tucano, ou se a Dilma, na realidade, uma vez eleita, se tornar, na realidade, uma figurante de um governo Lula. Essas transformações que possam existir serão bem assimiladas do ponto de vista do eleitorado, que parece dividido hoje? Pois é, Petro, se tem uma coisa boa nesse negócio de uma eleição depois da outra, é o eleitor aprender com a democracia, aprender com a política e aprender com o processo eleitoral. O eleitor sabe o que esperar, né? Sabe, já se frustrou muito, né? Foram muitas... o Brasil já passou por muitos movimentos de massa, de mobilização, em que os eleitos, né, chegaram ao poder investidos de uma aura de transformação, de mudança muito grande, e não conseguiram fazer mudanças tão substantivas assim da noite para o dia. Então eu acho que o eleitor é mais pé no chão sobre aquilo que é possível fazer do que a gente tende a imaginar. Acho que ele é mais pragmático, sabe dessas dificuldades e eu acho que tende a não acreditar muito em soluções mágicas. Por isso que eu tendo a pensar que a Marina não vai investir tanto assim nessa carta da predestinação, no limite, porque eu acho que ela sabe que o eleitor, no fundo, é um ser racional, né? Ele quer saber como é que aquele sujeito em que ele vai votar vai mudar a sua vida para melhor e para pior, né? Eu acho que ele sabe que estamos falando numa esfera mundana, concreta e terrena, né? Chegamos ao fim de mais um Na Real, na TV. Obrigado, Maria Cristina. Eu que agradeço. Petros, obrigado. Voltamos na próxima semana.